Olá pessoal, meu nome é Sócrates Tavares, sou cirurgião dentista há basicamente quase 20 anos, me formei em 2007, então próximo ano farei 20 anos que eu sou dentista com muito orgulho. Nasci numa cidade aqui próxima de Juazeiro do Norte, chamada Iguatu, tá? Onde eu cresci, né? Estudei toda a minha infância. Tá? Eu tenho 43 anos, desses 43, como eu já falei, quase 20 anos dedicado à odontologia. E a partir disso, morei ali até os 15 anos de idade, estudei e decidi estudar fora para buscar novas oportunidades, né? Naquela época, a gente tinha que estudar em Fortaleza, porque tinha o melhor ensino, para tentar uma vaga na universidade. E as vagas eram bem difíceis, porque as universidades eram públicas, né? Não é como hoje, tem diversas oportunidades também em universidades particulares, e também não havia condições financeiras, né, de frequentar as poucas universidades particulares que existiam. Então, a partir dali, fui para Fortaleza, estudei, também continuei jogando um pouco futebol, até que eu passei no vestibular em João Pessoa, para odontologia, e daí fui morar lá em João Pessoa sem nenhum vínculo, né? Não conhecia ninguém, mas decidi ir para fazer a faculdade lá em 2002. Lá morei 8 anos, estudei, conheci minha esposa na faculdade, né? Minha colega de turma, que é a Graciele. Lá também nasceu nossa primeira filha, a Ana Beatriz, que a gente chama de Bia, que eram realmente assim tempos difíceis, porque a gente estava começando a vida. Então ficamos lá depois de formado, estudando ainda, a Graciela fazendo mestrado, especialização em prótese, e eu fazendo especialização em cirurgia e em implantodontia, até que a gente terminou essa primeira formação e decidiu voltar para o Iguatu, mesmo tendo muitas oportunidades lá na Paraíba, né? Mas a gente decidiu que era hora de voltar para casa, para nossa terra, e começar nosso caminho aqui no Ceará. Voltamos para o Iguatu, para a minha cidade, fomos trabalhar no serviço público, e junto com isso a gente montou nosso primeiro consultório. E graças a Deus foi tudo andando muito bem, a gente teve bastante sucesso, nosso consultório cresceu bastante, mas com aproximadamente 3 anos que morávamos lá, 3 para 4 anos, a gente decidiu que era hora de a gente vir para o Juazeiro. Era uma cidade maior, ia trazer novas oportunidades para a gente. E profissionalmente, também a Graciele naquela época veio ensinar aqui na universidade, na Universidade de Odontologia aqui em Juazeiro. Então foi mais um passo que forçou a gente a vir, digamos assim. Compramos uma casa aqui, nessa casa que estou hoje, morando aqui há aproximadamente 14 anos. E a partir daqui eu fui trabalhar ensinando também na pós-graduação de implantodontia, tá? Comecei minhas viagens em diversos locais aí do país, ensinando implante, pério, especializações, onde a gente conheceu milhares de alunos, rodou vários estados, Piauí, Maranhão, Pará, Paraíba, enfim, foram muitos anos, né, digamos assim, de ensino viajando e conciliando com o consultório que nós tínhamos aqui, que ainda não era feliz. Então, hoje eu moro aqui no Juazeiro do Norte, tá? Há basicamente 14 anos, mas como eu falei, toda minha infância, onde eu nasci, foi na cidade de Iguatu, aqui próximo, a 160 quilômetros, onde eu morei até os 15 anos de idade, e a partir dali eu dei, digamos assim, o meu primeiro passo para cortar ali meu cordão umbilical, digamos assim, dos meus pais, da minha família, porque eu fui estudar fora, em Fortaleza, fazer meu 3º ano, e a partir dali, vestibular, onde em 2002, eu entrei na Faculdade de Odontologia em João Pessoa, na Universidade Federal da Paraíba, e estudei lá por aproximadamente 8 anos, porque foram 5 anos de faculdade, mais 3 anos onde eu fiz minhas especializações
em cirurgia bucomaxilofacial e implantodontia. Retornando depois dessa jornada de 8 anos em João Pessoa para o Iguatu, onde eu trabalhei aproximadamente lá por 3 anos. Então decidimos vir para Juazeiro do Norte, porque é a cidade da minha esposa, a Graciele, e entendíamos que naquele momento, mesmo a gente estando muito bem lá no Iguatu, né, eu próximo da minha família, Juazeiro do Norte seria uma cidade que abriria novas oportunidades para a gente profissionais, até mesmo facilitaria nosso deslocamento, já que eu estava numa jornada de viajar bastante, dando aula, cursos, então eu precisava de um aeroporto, né, próximo para que eu pudesse me deslocar com mais facilidade. Então, a partir disso, estou há 14 anos morando aqui no Juazeiro do Norte, onde eu trabalhei, né, sempre dedicado ao consultório clínico e ao ensino, e onde nós fundamos nossa Clínica Felice, que hoje, né, é uma clínica, graças a Deus, de bastante sucesso, e onde nós dedicamos 100% das nossas atividades, né, clínicas, onde nós crescemos bastante, atendemos milhares de pacientes e transformamos, né, a vida de milhares de pessoas através aí do sorriso, deixando as pessoas mais felizes, né, mais contentes. E daí chegou a um período que a gente decidiu não viajar muito, ficar mais em casa, aqui no Juazeiro, até por conta das crianças, né? Nosso segundo filho que já havia nascido, que é o Lucas, e a gente já tinha perdido uma boa parte ali, digamos, de acompanhar a infância dele. Então decidimos não viajar mais, não ficar mais em casa, né? E criamos a Felice, ficamos ensinando só aqui no Juazeiro, nas especializações, nas pós-graduações, e abrimos mão ali do que a gente tinha de viagens, profissão viajando bastante por fora. Então, nos acompanha aí nas redes sociais, nos acompanha aí no Instagram, no YouTube. Os links vão estar aqui abaixo no vídeo. Conheça um pouquinho mais aí da nossa estrutura, das nossas histórias. Enfim, a internet veio facilitar para que você mesmo à distância conheça um pouco aqui da Clínica Felice, do Sócrates, da Graciele e de toda a equipe que compõe aqui a clínica. Eu queria agora conversar um pouquinho sobre a Clínica Felice, né? Querendo ou não, é o motivo de a gente estar gravando todos esses conteúdos, né? Da gente estar se conectando aí com vocês, pacientes, tá? A Clínica Felice, de fato, ela nasceu em 2016. Ou seja, a gente tem 10 anos de Clínica Felice. Foi uma clínica, na verdade, a gente teve outros consultórios, eu e a Graciele. Passamos do consultório do Iguatu, como eu falei, que era nosso nome, tá? Depois a gente fez alguns nomes, tentou alguns nomes de clínica, mas nunca demos continuidade assim, nunca gostamos. Viemos para o Juazeiro, criamos outro consultório com outro nome, tinha outros dentistas juntos com a sociedade. Acabou que a gente separou a sociedade, fez uma clínica já aqui no Office Cariri,
eu e a Graciele, com outro nome. Só que como a gente viajava bastante com cursos, né, enfim, tinha outras atividades fora da clínica e isso consumia bastante tempo, né, nosso. Então a gente resolveu montar uma clínica mais estilo boutique, digamos assim, uma clínica mais clean, mais compacta, já que a gente não tinha necessidade de estar todo dia dentro da clínica por conta das outras atividades, né, educacionais. Foi aí que nasceu a Clínica Feliz, um nome criado pela doutora Graciele, tá? E tem o significado de felicidade, né? Então, sorriso, feliz, felicidade. E é interessante que eu vou dividir essa criação da Clínica Feliz em 2 momentos. Um primeiro momento, há praticamente 5, 6 anos atrás, quando nós tínhamos atividades, né, educacionais, ensinávamos em pós-graduação, a Graciele em graduação. Então, digamos assim que nós dedicávamos 30% da nossa energia à clínica e 70% a outras atividades. E no período ali, pandemia, pós-pandemia, né, praticamente há 4, 5 anos atrás, onde nós decidimos focar 100% do nosso tempo na Clínica Feliz. Né, eu digo focar 100% do tempo que você entenda que não é no sentido técnico, porque tecnicamente a gente sempre se preparou muito bem, fez bastante curso, a Graciela é mestre, doutora, eu tenho 2 mestrados, a Graciela tem 2 mestrados, tem doutorado, temos especializações, enfim, então a gente tem uma ampla formação técnica, né, com competência para atuar nas nossas áreas, mas eu digo no sentido de uma clínica profissional, uma empresa, onde tivesse gestão, onde cuidasse de pessoas, onde tivesse marketing, onde tivesse setor comercial, onde tivesse setor de atendimento, experiência do cliente. Então, a partir dali, eu decidi que era hora de eu dedicar 100% das minhas energias a estudar não só os aspectos técnicos, né, mas ser um empreendedor, um empresário de sucesso, estudar outros pilares que a faculdade não ensina. Então foi isso que eu fiz, comprei diversos cursos, estudei, fui contratando pessoas, formando pessoas. É engraçado que a primeira pessoa que entrou aqui foi a Mayra, logo na pandemia contratei, minha primeira decisão, contratar uma pessoa na pandemia, enquanto todo mundo demitiu eu contratei, porque eu sabia que aquilo vai ser o primeiro passo. E a Mayra entrou para trabalhar aqui na nossa recepção, estudou junto comigo, com a Graciele, e hoje é nossa gerente. A partir daí a gente foi adicionando pessoas ao time de acordo com as necessidades que nós vimos criando. Compramos de uma sala, a gente saiu para 4 salas, ou seja, nesse período é basicamente a aquisição de uma sala por ano, tá? Criamos todos os setores internos, então hoje a gente tem o setor de marketing, tem o setor comercial, o setor administrativo financeiro, a gente tem 2 recepções, a gente tem todos os setores, a gente tem uma equipe de TSB, ASB, a gente tem analista de marketing, a gente tem uma equipe de marketing completa, que cada um cuidando de detalhes do marketing, enfim. Então, eu posso dizer hoje que 18 colaboradores que estão compondo aqui as 2 empresas, Felice Clínica e Felice Academy, fazem com que nós, né, tenhamos uma clínica que eu, com toda a humildade do mundo, acho difícil existir uma clínica com esse padrão profissional, né, no interior do Ceará e até mesmo Fortaleza. Né? Geralmente as clínicas elas terceirizam serviço, contratam outras empresas e a gente decidiu formar pessoas. Eu ouvi uma frase muito importante assistindo, que eu sempre assisto todos os dias algum podcast, né, empresarial de vários ramos, e eu falei, sua empresa para ter sucesso, ela tem que ser uma faculdade, ou seja, ela tem que formar pessoas. A pessoa não pode trabalhar na sua empresa, que no caso é a nossa clínica, só pelo salário. Ela tem que trabalhar e ela tem que aprender, ela tem que estudar. Ela trabalha e estuda ao mesmo tempo. Então eu coloquei isso dentro da nossa cultura. Então a gente formou diversas pessoas aqui dentro, comprando cursos, indo a cursos, estudando juntos aqui, fim de semana, noite, enfim. Pra vocês terem uma ideia, hoje no setor comercial eu tenho um setor comercial que é a Mona Lisa. Quando ela entrou aqui nós estudamos um carnaval inteiro.
praticamente 3, 4 dias de carnaval estudando, preparando ela para o setor comercial, para ela iniciar a jornada dela. Para vocês entenderem que a gente se preocupa muito com esse tema de formação do colaborador, oportunidades, etc. E isso foi caminhando até que hoje a gente está aqui com 4 salas, quase 200 metros quadrados de clínica, todos os setores bem estruturados, né, bem construídos com seu espaço. Enfim, eu acho que a gente já atingiu grande parte dos nossos objetivos, mas os próximos passos os próximos objetivos, os sonhos. A gente ainda sonha em fazer uma clínica nova, tá? Como assim uma clínica nova? Eu ainda tenho um projeto daqui a 5 anos de a gente fazer uma clínica, não sei se aqui, mesmo no office ou em outro local, uma clínica nascida 100% do zero, com outro padrão de, vamos dizer assim, de arquitetura, no sentido de umas ideias que eu tenho europeias e americanas de clínica, que eu já implementei 100% aqui hoje na Felícia. A gente tem tomógrafo, scanner, o paciente não sai daqui para nada. A gente tem impressão 3D, enfim. A gente tem 2 scanners de tomografia, enfim. Então hoje a nossa clínica em tecnologia, ela se equipara a qualquer clínica europeia e americana, tem tudo. Só que do ponto de vista arquitetônico, como a gente cresceu, né, pontualmente, isoladamente, eu não consegui fazer uma clínica projetada ainda com um padrão. Por isso que eu quero fazer uma clínica daqui a 5 anos, e provavelmente eu quero ter uma clínica nova para ainda dar mais qualidade para os pacientes e para os colaboradores da gente. Também tem uma filha que está fazendo odontologia, então é esse período que ela vai se formar e a gente vai também incorporar ela aqui ao time, digamos assim, então requer que a gente também tenha mais estrutura, mais espaço. E também a Felice Academy, que a gente tem esse projeto educacional de gestão, que é levar, tá, tudo que a gente aprendeu aqui na Felice para outros dentistas, tá bom? Então esse é o projeto, a gente já começou isso, a gente tem uma sala dedicada só à Felice Academy, ao setor comercial, marketing de atendimento, com sala de reunião, inclusive aqui onde eu estou gravando, aqui no meu escritório. Mas também daqui a 5 anos eu quero que a Felice Academy seja reconhecida pelos dentistas da região, do estado, como uma empresa que forma dentistas na parte de educação, gestão, marketing comercial, que estruture esses consultórios que não são profissionalizados em profissionalizados, como a gente fez aqui na Clínica Feliz. Então acho que esse é um dos principais objetivos, tá? Que a gente tem aqui dentro. E um outro projeto que nasceu agora recente foi o nosso podcast, que é o Felice Cash. Esse podcast ele tem o intuito de levar informação ali para um canal do YouTube, também pelo Instagram, entrevistar pessoas, contar a história de pessoas também, que muitas vezes a gente acompanha, né, só as redes sociais e não conhece a história das pessoas, principalmente dos nossos parceiros, pacientes, seja pacientes ou profissionais, que vêm aqui e aprendem conosco, que a gente quer contar um pouquinho dessa história, assim como de outras pessoas que transformaram, né, a sua clínica, como a gente já fez aqui com o médico, que foi com o Marcel Pita. Enfim, então esse podcast é um episódio por semana no intuito da gente levar a história da Felice e das pessoas que se interrelacionam e interagem com a Felice para o nosso público, para os nossos pacientes, para os dentistas que acompanham a gente aí nas redes sociais. Então é isso.